Oi, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem e com saúde, ok? Vamos falar um pouquinho sobre ética. Ética e um pouco de religião. Vamos ver se já dá para juntar as duas coisas. Olha só, gente, assim, ó, afinal de contas, o que seria ética, afinal de contas, tudo mais, tá? Na verdade, a gente tem que se perguntar primeiro, assim, ó, o que guia as tuas ações no teu dia a dia? Quais são os pensamentos que fazem tu tomar tuas decisões, seja elas qual forem? Desde as mais simples, desde dar um bom dia para alguém, até a maneira como tu vai te relacionar com os teus amigos, família, amores, etc, etc. Sabe? Todas essas decisões que envolvem o nosso relacionamento com outros seres humanos, elas também têm um pouco de ética ali, porque justamente a ética é o que vai decidir muito sobre a maneira como tu vai te relacionar com todo o resto do grupo. Sabe por quê? O que acontece, gente? Assim, o que seria a ética, então? É uma reflexão sobre as noções e os princípios da nossa vida moral, ok? A ética é um elemento que nós temos dentro de nós que faz a gente refletir, né, sobre as nossas ações, para ver se é a melhor maneira de nós tomarmos decisões, e assim vai refletir na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. E aí, por tabela, isso vai ser desde pessoas mais próximas, mas também na sociedade que tu está vivendo. Dependendo das tuas ações, dependendo das tuas decisões baseadas nos teus conceitos de ética e moral, isso vai dar resultados, vai ter um impacto na tua vida e na vida das outras pessoas na tua volta. Então a ética, ela tá aí para justamente tentar fazer tu pensar 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão. E tu pensar nela de uma maneira que tu consiga ver se, tipo, isso é legal de fazer e isso não é legal de fazer. Ok? Até aqui esse conceito tá claro para vocês? Então tá, beleza, tá? Mas o que acontece, gente? Assim, ó, ela durante muito tempo, né, a ética sempre foi estudada, desde filósofos clássicos da Grécia Antiga, como Platão, Aristóteles e tudo mais. Então essa gente escreveu bastante coisa sobre ética e tudo mais, mas não vamos entrar nesses méritos aqui porque seria muita coisa, não daria nesse vídeo. Eu acho que cada um desses pensadores daria vídeos e vídeos relacionados a isso, tá? E eu nem sou a melhor pessoa para estar trabalhando isso com vocês, mas uma coisa que a gente sempre que muitos desses filósofos sempre deram conta, né, de pensar é aquela coisa, gente, assim, ó, é que a ética durante muito tempo ela sempre foi meio que responsável pelo nosso controle social. Como assim controle social? A ética, justamente, assim, ó, exerce um papel muito importante na relação dos seres humanos, como eu falei agora. E aí, então, o que acontece? Como isso acontece, na verdade? Se um ser humano tem um comportamento ético desagradável, reprovável por nós, que a gente não gosta daquela atitude daquela pessoa, nós temos que expressar, né? Nós expressamos, na verdade, né, o nosso descontentamento com a posição daquela pessoa, sabe? Nós usamos a nossa ética, tá ali dentro de ti, fazendo tu pensar que, ó, eu não gostei daquilo que o fulano falou. Aí essas reações são as mais variadas, gente, assim, ó, ou a gente, por exemplo, assim, ó, a gente torce o nariz, faz uma cara feia, não quer mais conversar com a pessoa, se afasta, né? Ou fala na cara da pessoa e tudo mais, né? Tu foi babaca, tu foi babacão. Ou diz, não faz mais isso, as pessoas não gostam, sei lá, mas todas essas atitudes são necessárias na nossa sociedade, porque aí o que acontece, gente, assim, ó, as pessoas têm que entender que aquela ação que foi tomada não é aceitável pelo grande grupo. O grande grupo não gosta quando tu faz esse tipo de coisa. Então, das duas, uma, ou tu procura um grupo que aceite esse teu comportamento, ou tu revê teu comportamento e pensa, ó, talvez eu não deveria estar fazendo tal coisa. Sei lá, talvez não devesse estar fazendo piada com tal coisa. Ou talvez não devesse estar menosprezando certas pessoas. Tu entende?
E hoje, na verdade, gente, assim, ó, a gente vê muito desses elementos, a internet, ela potencializa muito esse tipo de coisa. Quando alguém público, né, às vezes nem público, na verdade, assim, ó, quando pessoas postam em suas redes sociais alguma coisa que é reprovável pela bolha que ela... Porque todo mundo está em suas bolhas na internet, tá? Isso aí vamos aceitar tranquilamente, né? Eu estou na minha bolha, você tem a bolha de vocês, enfim, mais, tá? Tu tem uma atitude dentro da tua bolha. E aí, de repente, na tua rede social preferida, brota vários comentários te xingando, falando mal do que tu fez, te perguntando por que tu fez aquilo, sei lá, por que tu pensa mesmo isso, mas quando tem essa reprovação, é justamente a ética das pessoas que tá te dizendo assim, ó, não, o que tu tá fazendo não é legal, repensa. Só que é claro, gente, assim, ó, a internet potencializa as coisas assim na 10ª potência. Então o que acontece, gente, assim, ó, muitas desses, na verdade, esses comentários que deveriam pelo menos te levar a pensar sobre o assunto, hoje é muito mais potencializado de uma maneira que faz tu realmente sentir vergonha. Os tais cancelamentos, por exemplo, da qual eu não acredito em cancelamento na internet, por exemplo, gente, assim, ó, eles funcionam basicamente disso, né, gente, assim, ó, fulano falou tal coisa, vamos cancelar o fulano, e aí o cancelado, o fulano está cancelado, ok? Beleza, tá? Mas na prática o que significa, né? E vale lembrar muito que muitos desses cancelamentos ali, na verdade, gente, assim, ó, hoje são meramente ilusórios. Às vezes é o que, gente? Assim, ó, 2, 3 pessoas twintaram alguma coisa e já falam que é cancelamento. Não é por aí, tá? Mas enfim, gente, assim, ó. Então, durante muito tempo, basicamente, gente, a ética tinha que servir sobre esse controle social, né? Quando nós reprovamos o comportamento de uma pessoa, ok? Só que você percebeu, através do tempo, desde a Grécia, quando se estudava ética, até os dias de hoje, que os conceitos de ética também têm mudado com o tempo e a sociedade que ela está. Óbvio, né, gente? O que era, por exemplo, assim, ó, que era certo ou errado, por exemplo, para os avós de vocês, não é o mesmo para vocês até os dias de hoje. Tá? Isso a gente tem que lembrar, porque nós estamos em constante mudança, nós estamos repensando certas coisas, então o que acontece, gente, é assim, ó, nossos conceitos de ética também estão mudando, tá? E aí também daquela coisa, gente, assim, ó, e o que faz as pessoas, né, tentar manter a ordem? É geralmente a gente usa a lei, e a lei se baseia nos conceitos éticos de uma sociedade para se fazer presente. Então nós criamos um conjunto de leis baseado no conjunto de ética e moral de uma sociedade para tentar manter o controle social, para que nós não nos matamos entre nós, né? Essa que deveria ser a função da lei, né? Infelizmente, né, temos algumas críticas quanto a isso, sabe por quê? Porque muita coisa errada que aconteceu no mundo estava na lei. Vamos lembrar que a escravidão, gente, estava na lei. Apartheid, o Holocausto estava na lei. Então a gente tem que já começar a ver que, tipo assim, a lei não funciona plenamente nessa função de fazer as pessoas dizerem assim, porque tá na lei, porque tá certo. Não necessariamente, tá? Inclusive é o ponto que eu quero que vocês pensem para o vídeo de hoje, né? E onde é que entrou a religião nisso? Bom, a partir do momento que a ética de uma sociedade passa a ser influenciada diretamente pelo poder da religião. Sempre foi assim, claro, na Grécia, gente, quando eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né, gente? Eles tinham muitos a religião exercia um certo poder em cima da ética daquele povo. Mas quando veio a Igreja Católica, durante o Império Romano, aí foi uma coisa muito mais na 10ª potência. E conforme os anos foram passando, as décadas vão passando, né? O que acontece, gente? Assim, a situação passa a ser repensada pela ótica da Igreja Católica, que vem com aqueles conceitos de que traz de uma religião monoteísta, de uma religião baseada num livro escrito, no Império Romano, que vai atravessando o tempo, mas que a ética dele não vai se renovando, ela vai continuando basicamente sempre a mesma, né? E isso vai renovar, isso vai influenciar nos conceitos de ética e moral
das próximas sociedades em diante. Inegavelmente nós vamos ter isso. Inegavelmente nós vamos ter a presença massiva da ética católica em cima da ética de uma sociedade. Mesmo, por exemplo, assim, tu individualmente, sei lá, seja, por exemplo, de religiões de matriz africana, né, de uma religião afro, por exemplo, gente, assim, ó, tu sabe que infelizmente a nossa sociedade priorizou a ética moral e os conceitos do que é certo e errado dentro do cristianismo, e se reflete na sociedade nos dias de hoje, quando os nossos moldes de família, de nossas relações entre pessoas de diferentes raças, de minorias sociais, mas temos muita influência da ética católica em cima disso, ok? Então, gente, assim, basicamente a ética e a religião, infelizmente, são coisas que estão muito atreladas. Não deveria, mas estão, né? Porque justamente os nossos conceitos do que é certo e errado, né, dentro da nossa sociedade estão muito pautados. Ainda mais num país como o Brasil, com um crescimento de igrejas neopentecostais. Nossa, palavra é difícil de falar rápido, hein, gente? Igrejas neopentecostais, nós temos isso, uma mudança dentro dos conceitos de ética e moral de certas pessoas. O que a gente tem que sempre pautar é que esses conceitos, eles não podem sobressair a vidas humanas, né? Ou a qualquer elemento que se refira ao conceito da sobrevivência de um ser humano numa sociedade. Isso não pode sobrepair isso, né? Então, é aquela coisa, gente, assim, ó, eu quero que vocês pensem um pouco sobre essas ideias, né? E para quando a gente for trabalhar, né, essas questões da avaliação desse mês. Eu espero que vocês tenham entendido qualquer coisa. Vocês deixam nos comentários dúvidas, ok, tá? Ou me perguntam diretamente, tranquilamente, ok, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Então, like se tu curtiu, ok? E até a próxima. Tchau!